noite. Quase soltei um feliz sábado aqui. Uma feliz semana para você. Quero também agradecer à igreja. Muito obrigado. Quero também agradecer à igreja, o carinho, a recepção. Pastor Daniel, muito obrigado pelo cuidado, pela atenção. E espero que o que eu apresentei esse final de semana tenha sido uma bênção para a sua vida, tenha colocado no seu coração mais desejo de conhecer a palavra de Deus e de viver de acordo com o que Deus espera para a nossa vida. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia para nossa última reflexão desse final de semana, em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Antes de lermos, eu quero convidá-lo a mais uma vez fechar os olhos para falarmos com Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, mas antes de lermos, vamos orar. Querido eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por Tua presença. Pedimos, Santo Deus, que mais uma vez ao lermos e estudarmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração e atenda às nossas necessidades. Perdoa o nosso pecado, Senhor, para que sem o impedimento do pecado possamos ouvir a Tua voz. Que quem vai falar e quem vai ouvir possam ser de alguma maneira usados por Ti, para que juntos ao final temos a certeza de que a palavra de Deus chegou ao nosso coração. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Todo livro da Bíblia tem um conteúdo poderoso. Mas existem alguns livros da Bíblia que, além de ter um conteúdo poderoso, tem um contexto histórico também muito poderoso. E um dos exemplos é o livro de 2 Timóteo. O contexto do livro de 2 Timóteo é extremamente poderoso, esclarecedor e tem muita coisa para nos ensinar. E antes de lermos o texto bíblico, eu queria compartilhar com vocês o contexto histórico do livro de 2 Timóteo. Paulo, ele vivia de cidade em cidade, plantando igrejas, criando igrejas e levando pessoas a Cristo. Mas ele nunca ia sozinho. Ele sempre levava alguém para acompanhá-lo. Ele tinha vários companheiros de viagem. Às vezes iam mais, outras vezes iam menos. E o objetivo dele de levar companheiros de viagem era porque quando ele plantava a igreja numa cidade, ele deixava uma pessoa cuidando daquela igreja e ia para outra. E ele tinha vários companheiros. Lucas o acompanhou, Barnabé o acompanhou, Silas o acompanhou. Mas a pessoa que Paulo tinha uma ligação mais forte nessas viagens era Timóteo. Timóteo era bem novo, Paulo já era mais idoso. Timóteo era mais tímido, Paulo era mais explosivo. Mas a diferença de idade e a diferença de personalidade só serviu para unir esses dois. E Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, ao ponto de ser uma das únicas pessoas que recebeu uma carta de Paulo. Na verdade, Timóteo recebeu 2 cartas de Paulo. A maioria das cartas de Paulo eram endereçadas a uma igreja inteira. Então, ele escreveu carta para a igreja que estava na cidade de Corinto, ele escreveu carta para a igreja que estava na cidade de Filipenses, ele escreveu carta para a igreja que estava na cidade de Roma, mas para Timóteo, ele escreveu uma carta pessoal, do coração. Ele escreveu a carta de 1 Timóteo e essa que nós vamos ler hoje, a carta de 2 Timóteo. E o contexto da carta é que Paulo foi preso na cidade de Jerusalém e ele foi levado para Roma para ser julgado por um dos piores homens que já pisaram nessa terra, um imperador romano chamado Nero. Nero, ele era um homem tão mau, mas tão mau, que a história diz que ele matou 2 irmãos, ele matou a esposa e ele matou a própria mãe. Quando alguém desafiava Nero, diz que ele pegava aquela pessoa e toda a família e executava toda a família por ter mágoa de uma pessoa da família. Nenhum exército tinha coragem de desafiar Nero, nenhum juiz tinha coragem de desafiar Nero. Quando Nero queria matar alguém, ele só fazia esse sinal com a mão. Se ele fizesse esse sinal com a mão, a pessoa estava morta e às vezes toda a família. E agora, Paulo é levado para ser julgado por esse homem. Quando Paulo foi levado para Roma, inicialmente ele ficou numa prisão domiciliar por 1 ano.
Nero não o recebeu por 1 ano. Prisão domiciliar era um tipo de prisão romana em que a pessoa alugava uma casa e ela ficava presa a um soldado, mas ela poderia receber visitas, ela poderia receber atenção. E Paulo ficou por 1 ano numa prisão domiciliar, preso a um soldado. Naquela casa que ele alugou em Roma, ele recebeu visitas, ele escreveu cartas. E depois de 1 ano, Nero o mandou chamar para ser julgado. E todos esperavam, inclusive Paulo, que ele iria morrer, porque Nero não respeitava nada e ninguém. Mas, quando Paulo foi levado diante de Nero, o rosto de Paulo brilhava como o rosto de um anjo pela presença de Deus na vida dele. E Nero, que não tinha medo de ninguém, teve medo do brilho do rosto de Paulo, ao ponto de ele não conseguir olhar para o rosto de Paulo. E a história diz que ele baixou a cabeça e disse: tirem esse homem daqui, libertem-no. E milagrosamente, pelo poder de Deus, Paulo ficou livre da sua primeira prisão. E sabe o que Paulo fez? Imediatamente começou a viajar e pregar o evangelho de novo. E durante 2 anos ele pregou o evangelho, mas naquele meio tempo Nero começou uma das piores perseguições religiosas que o cristianismo já viu. Nero, ele queimou ou incendiou a cidade de Roma. Os historiadores dizem que enquanto a cidade queimava, ele tocava sua lira, sua harpa. E dos 14 bairros que existiam em Roma naquela época, 10 pegaram fogo e 4 que não foram incendiados eram habitados maiormente por cristãos e judeus. E Nero, procurando um álibi para colocar a culpa, disse que quem incendiou a cidade de Roma foram os cristãos. E quem era líder em Roma, ou quem era líder dos cristãos, um dos líderes era Paulo. Então ele mandou prender Paulo, acusando Paulo de incentivar a cidade de Roma de ter sido incendiada. E agora Paulo, que estava em Troade, foi levado de novo para Roma para novamente ficar preso. Mas na segunda prisão de Paulo, que é exatamente quando ele escreve essa carta para Timóteo, quando ele diz assim: olha, minha vida está sendo oferecida já, o meu tempo chegou ao fim, eu sei que vou morrer. Agora ele não é preso mais numa prisão domiciliar, ele é preso num calabouço sujo, escuro, úmido. E todas as pessoas cristãs que existiam em Roma ou estavam mortas por causa da perseguição, ou haviam fugido de Roma, ou haviam abandonado a fé. Então, não existiam cristãos em Roma. Ou estavam mortos, ou estavam abandonando a fé, ou haviam fugido. E nessa circunstância, Paulo, agora preso nesse calabouço frio e úmido, se sente muito sozinho. As pessoas que poderiam cuidar dele não queriam cuidar de Paulo, porque se dissesse assim: eu quero visitar Paulo, eu sou cristão, estaria arriscando a própria vida. Então ninguém aparecia para visitar Paulo, para ajudar Paulo, para cuidar de Paulo, porque tinham medo da perseguição de Nero. Esse é o contexto do que nós vamos ler agora. Capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: estais ciente que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda, porém, o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Quando Paulo estava em Roma, ele diz: todos me abandonaram, eu estou sozinho aqui. Ninguém vem me visitar, ninguém vem cuidar de mim, ninguém vem me trazer alento, ninguém vem me trazer alimento. E ele cita até 2 homens, Fígelo e Hermógenes, que o abandonaram completamente. Mas no meio dessa escuridão, desse abandono, ele cita um homem que havia sido convertido quando Paulo pregou em Éfeso, chamado Onesíforo.
E Paulo disse assim, olha, mas em meio a esse abandono, Timóteo, eu quero citar um homem chamado Onesíforo, porque ele veio a Roma, ele me procurou solicitamente e ele me visitou. Gente, eu imagino que Paulo foi um dos cristãos mais amados da história do cristianismo. Você faz ideia de quantas pessoas Paulo levou a Cristo? Você faz ideia de quantas pessoas amavam Paulo? Então, quando a igreja que estava espalhada na Ásia e na Europa soube que Paulo estava preso, eu tenho certeza que muita gente disse, vamos orar por Paulo. Paulo está precisando, Paulo está preso, vamos fazer corrente de oração por Paulo. Mas teve um cristão chamado Onesíforo que disse, eu vou orar por Paulo. Mas nesse momento, Paulo está precisando mais do que oração. Nesse momento, Paulo está precisando de quê? De uma visita. Sabem, existem pessoas que estão ao nosso redor, às vezes dentro da nossa casa, que nós estamos orando por ela. A gente vem no culto de oração apresentar o nome dela. E nós temos que orar. Mas existem momentos na vida das pessoas que estão ao nosso redor que elas estão precisando de mais do que oração. Elas estão precisando de cuidado, de atenção, de beijo, de abraço, de elogio. E às vezes nós estamos orando por pessoas que precisam unir, que nós possamos unir a oração, mas a ação por elas. Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia, eu estava fazendo visitas num distrito onde eu fui pastor, e eu estava visitando as famílias, e eu fui visitar uma família que morava num bequinho bem estreito. Era um beco sem saída, e cada casa daquele beco ficava em frente a outra casa. Era um beco bem estreito que ficava porta com porta. Eu visitei uma família, orei com eles. Quando eu terminei a visita, eu já estava saindo quase no final do beco, eu vi a irmã na porta da casa que começou a gritar, pastor, pastor, pelo amor de Deus, volte aqui, que meu vizinho está tentando tirar a própria vida. Pastor, vem orar, que meu vizinho está pendurado ali na corda. Pastor, vem orar. E eu corri, ela tinha visto da porta dela o vizinho que estava tentando tirar a própria vida. Quando eu corri lá, ele ainda estava pendurado, nós com todo esforço tiramos. Eu levei ele desesperado para o hospital, graças a Deus ele não perdeu a vida. Mas ainda no caminho para o hospital, eu fui pensando no que a irmã falou no desespero. Sabe o que ela disse? Pastor, vem orar, que meu vizinho está tentando se matar. E eu fiquei pensando no absurdo que seria eu fazer o que a irmã disse. Dizer, irmã, vamos dar as mãos aqui. E ele pendurado, ele ia dizer, Senhor, esse homem está desesperado, ajuda ele. Ele estava precisando que eu orasse por ele naquele momento? O que é que ele estava precisando? Que eu tirasse da corda. E às vezes nós estamos apenas orando por pessoas que estão precisando que nós a tiremos da corda. Às vezes nós estamos apenas orando porque as pessoas que estão precisando de um abraço, de um elogio, de um colo, de um beijo, de um cuidado, de uma visita. Então, Onesíforo disse, eu não vou ficar só orando por Paulo, porque nesse momento Paulo está precisando mais do que uma oração. Paulo está precisando que eu saia de Éfeso e que eu vá visitá-lo. Paulo está precisando de mais do que oração. E a pergunta que eu quero que você responda, será que não há alguém ao seu redor que está precisando de um pouco mais do que oração? Será que não há alguém na tua casa que está precisando que você passe mais tempo com ela e menos tempo no celular? Será que não há alguém na tua família que não está precisando que você vá sentar com ela e não simplesmente dizer que está orando por ela? Será que não há alguém no teu trabalho que não está precisando de mais cuidado e atenção do que simplesmente você mencionar ela no culto de oração na quarta-feira? Onesíforo disse, eu vou orar por Paulo, mas nesse momento eu vou fazer um pouco mais do que orar por Paulo. Eu não sei como é que está seu casamento, mas há momentos no casamento que não é só vir para a igreja dizer assim, irmãos, por favor, orem porque meu casamento está se acabando. Há momentos no casamento que você precisa dizer, Senhor, eu vou orar por meu casamento, mas talvez além de orar eu preciso pedir desculpa. Talvez além de orar eu preciso ter mais atenção, mais demonstração de amor.
Talvez além de orar por meu casamento, eu preciso cuidar mais. Eu lembro que uma pessoa muito importante para mim, um dia me disse assim, olha, eu estou divorciando. E eu disse, olha, mas você já tem tanto tempo de casado. Mas eu não gosto mais dela, ela não gosta mais de mim, não vamos mais ficar juntos. E eu falei, olha, vai ter um encontro de casais. E eu vi aqui no sábado que vocês também vão ter um encontro de casais. Participe desses momentos. Eu disse para esse casal que casou agora à tarde, que casamento não vem com manual. Você tem que estudar, você tem que participar desses momentos. E eu falei para esse casal, olha, vai para o encontro de casais. Ele disse assim, vou nada, eu sei o que é que acontece lá. Fica mandando dar beijinho, fica mandando segurar na mão. E eu não vou fazer isso que eu não faço, não vou ser hipócrita. Eu disse assim, olha, vai por mim, tenta. Você já está divorciando mesmo, tenta. E ele disse que foi para o encontro, alguns meses depois eu encontrei. Eu disse, aí, o que aconteceu? Ele disse assim, eu vou ser sincero para você, eu fiquei com tanta raiva de um dos palestrantes, porque ele começou a dizer assim, olha, ajuda a sua esposa a lavar os pratos, ajuda a sua esposa a levar a criança na escola. E ele disse que pensou assim, meu casamento está acabando, esse homem vem dizer que a solução é lavar prato e levar menino na escola? E ele achou tão absurdo que tentou. Quando voltou do encontro, nunca tinha nem tirado o prato da mesa, foi lá, pegou o prato, foi lavar, a mulher pensou, deve estar doido, porque nunca fez isso. E ele disse assim, resumindo, eu não estou mais casado, eu voltei a namorar. Ele orava pelo casamento, Senhor, restaura o meu casamento, mas o casamento dele não precisava só de oração. O casamento dele precisava de ação. Então alguém vem falar comigo, pastor, meu casamento está acabando, não sei mais o que fazer. Eu digo, faz o seguinte, amanhã leva café da manhã na cama para tua esposa. Não, pastor, o problema dela não é fome, não. Ela não está com fome, não. O problema é que o casamento não está bem. Eu sei. Mas você deveria, além de clamar a Deus para que restaure, você deveria sair da sua zona de conforto e agir. Onesíforo disse, eu sei que Paulo precisa de oração, mas ele precisa mais do que oração. Eu imagino que Paulo era visto pela igreja naquela época como um gigante da fé. Eu imagino que todo mundo admirava Paulo. Gente, Paulo escreveu 60% do Novo Testamento. Paulo teve encontros, ele não foi um dos 12 discípulos, mas ele disse que foi até o terceiro céu e teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Todo mundo olhava Paulo e admirava Paulo como uma pessoa poderosa, um gigante da fé, mas naquele momento Paulo não era um gigante da fé, Paulo era alguém que estava sozinho, se sentindo abandonado, se sentindo sozinho, porque ninguém é tão forte que em algum momento não seja frágil e não precise de um abraço. Ninguém. Ninguém é tão forte ao ponto de em algum momento não necessitar de uma atenção, de um carinho, de um cuidado, de um elogio. Então todo mundo olhava para Paulo como um gigante. Onesíforo olhava para Paulo como um homem que estava sozinho, abandonado e precisava de atenção. Eu contei para vocês na sexta que minha mãe faleceu. E no dia que minha mãe faleceu, algumas horas antes, ela estava usando fraldas geriátricas pela fragilidade que a doença deixou. E uma enfermeira, ela já estava em casa, o médico disse, olha, não temos mais o que fazer no hospital, leve-a para casa. E uma enfermeira foi lá para colocar soro nela. E a enfermeira não conseguiu achar a veia da minha mãe. Eu não sou da área médica, mas eu sabia que quando não se consegue achar a veia, é porque a pessoa está nos últimos momentos. E eu percebi que minha mãe estava morrendo e que seria daqui a alguns minutos. Aí minha irmã disse assim, Júnior, ela me chama de Júnior, Júnior, acabou a fralda da mãe. Você pode ir no supermercado comprar? E eu não queria ir. Porque eu sabia que minha mãe estava morrendo e podia ser que enquanto eu fosse, ela morresse. Mas eu também não queria dizer para minha irmã porque eu não queria ir. Não queria expor para ela o que eu sabia que ia acontecer. E eu fui, eu nem sei como eu cheguei naquele supermercado. De alguma maneira eu peguei a fralda e, pelo meu desespero e angústia, eu passei na frente de uma senhora na fila do supermercado. E ela foi muito agressiva comigo. Ela disse, você é mal educado, você passou na minha frente. Gente, parece que ela apertou o botão do choro.
Quando ela falou isso, eu desabei. Ela ficou assustada. Não, fique tranquilo, pode passar na minha frente. Eu digo assim, agora eu não quero mais. Eu disse a ela, agora eu não quero mais. Aí eu falei assim, se a senhora soubesse o que eu estou passando, a senhora não ia me tratar desse jeito como a senhora me tratou. E é verdade o que eu falei. Se as pessoas soubessem o que a gente está passando, as pessoas seriam mais bondosas. A questão é que quando eu sou cristão, eu não preciso saber o que o outro está passando para eu ser cuidadoso com ele. Para o mundo isso funciona. Não, se você soubesse o que eu estou passando, você me trataria melhor. Mas quando você é cristão, você não precisa saber o que o outro está passando para ser bondoso, cuidadoso, atencioso. Quando alguém na fila do supermercado, quando o caixa do supermercado te trata mal, você não deve devolver maldade. Se aquela pessoa dissesse assim, olha, porque meu dia está horrível, você ia até ser mais paciente. Mesmo que aquela pessoa não te diga por que o dia dela está tão horrível, porque ela foi tão agressiva com você, você é cristão. E cristão não precisa saber o que o outro está passando para cuidar da outra pessoa. Então Paulo não precisava dizer assim, por favor, eu não estou bem, vem alguém me visitar. Onesíforo não sabia que Paulo não estava bem. Mas como ele era cristão, ele disse, eu vou cuidar do meu amigo Paulo. Porque mesmo sem saber o que ele está passando, eu preciso cuidar porque eu sou cristão. Então você não precisa saber o que o outro está passando para agir como cristão. Você não precisa saber o que o outro está passando para ser mais educado no trânsito. Você não precisa saber o que o outro está passando para não perder a paciência na fila com caixa do supermercado. Você é cristão. E mesmo sem saber a dor que o outro está enfrentando, haja como um cristão. Porque cristão não precisa saber da dor do outro para cuidar do outro. Onesíforo não sabia o que Paulo estava passando, mas sabe o que ele fez? Saiu de Éfeso e foi visitar Paulo. E sabe o que é que Paulo diz? Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, que o Senhor conceda misericórdia ao Onesíforo, porque ele veio me visitar. Que o Senhor conceda misericórdia naquele dia. Quando a Bíblia fala naquele dia, está falando da volta de Jesus. Veja, você pode perguntar assim, pastor, mas por que Paulo fez tudo isso aí só por causa de uma visita? Paulo disse assim, que o Senhor conceda misericórdia a ele e que o Senhor conceda misericórdia à família dele quando Jesus voltar, porque ele veio me visitar. Pastor, era só uma visita. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para Onesíforo, podia ser até apenas uma visita, mas para Paulo não era só uma visita. Paulo diz assim, quando ele me visitou, ele me deu ânimo. Essa palavra ânimo, na língua que Paulo escrevia, é uma palavra tirada de um vento do deserto. É assim, quando a pessoa estava andando no deserto, ela estava já desfalecendo de sede, desistindo porque não tinha nada. De vez em quando vinha um vento frio de um oásis. E quando a pessoa estava quase desistindo de caminhar no deserto, quase desistindo, quando vinha aquele vento frio, dava um ânimo para ela continuar, porque ela sentia esse vento frio, indica que tem um oásis aí na frente. Paulo pegou essa palavra e disse assim, eu estava quase desistindo. Eu estou tão mal aqui, largado nessa prisão, sozinho, todo mundo me abandonou, que eu estava quase desfalecendo. Mas a visita de Onesíforo foi como um vento frio, que recarregou a minha força e me deu ânimo para continuar. Por quê? Para Onesíforo podia ser só uma visita, mas para Paulo era um vento frio que renovou a força dele. Assim é no cristianismo. Quando eu compro uma cesta básica e eu dou para uma pessoa, para mim é só uma cesta básica de R$70. Mas para quem recebe não é só uma cesta básica, não é só comida. Às vezes é a esperança de não desistir da vida. Quando você dá um abraço a uma pessoa, para você é só um abraço. Mas talvez para a pessoa que recebe, não é só um abraço. Ela estava a ponto de desistir. Ela estava a ponto de entregar os pontos. Quando eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu saía de casa, inevitavelmente eu tinha que passar num sinal de trânsito bem próximo à minha casa. E lá tinha uns rapazes limpando os vidros. E tinha um que me chamava muita atenção, porque ele jogava uma espuma no vidro e ele fazia um coração assim com a espuma e ele estava sempre sorrindo, sempre cantando,
Quando não tinha dinheiro para dar, ele dizia assim, foi um prazer lavar o vidro de graça. Ele brincava. E toda vez eu via ele animado, brincando. Um dia, numa quarta-feira à noite, eu estava indo pregar na zona norte de Natal. Eu parei na fila no sinal, parei um pouco atrás. Ele jogou água no vidro do carro de uma senhora e eu não ouvi o que ela disse. Mas eu vi que ela baixou o vidro e foi muito agressiva com ele. Pelo rosto dela e pela vergonha que ele ficou, eu vi que ela gritou com ele, que ela foi agressiva com ele. O sinal abriu, eu fui pregar. Quando eu voltei, eu vi ele sentado no meio-fio, fumando e cabisbaixo. E eu nunca tinha visto ele nem sentado, nem cabisbaixo, nem fumando. O sinal abriu, eu fui em direção à minha casa, e o Espírito Santo disse assim, encoste o carro e vá falar com ele. Eu encostei o carro e fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? E eu lembrei que na mala eu tinha um DVD da igreja, era o tempo do DVD ainda, eu tinha uns livros da igreja. Eu parei, tirei da mala um DVD, um livro, escrevi alguma coisa, e fui lá, botei a mão no ombro dele, ele levantou. Eu disse assim, olha, eu passei aqui mais cedo, eu vi que uma senhora foi muito agressiva com você. Não desanima não, Deus tem um plano, Deus ama você, Deus tem um plano para a tua vida. Dei um abraço nele, ele ficou emocionado, entreguei o livro, o DVD e fui embora. Mas você não vai embora de qualquer maneira. Você vai embora tendo a sensação de que não foi só um abraço, de que não foi só um livro de R$1. E quando eu estava subindo para o apartamento onde eu morava, a mesma voz que eu ouvi dizendo, pare o carro e vá falar com ele, me disse, você vai encontrar com ele no céu. Foi um livro de R$1 e um DVD que eu ganhei. Mas quando um cristão, ele faz alguma coisa com amor, nunca é só o que ele fez. Deus potencializa o que você faz. Então, um elogio, um abraço, um cuidado, um beijo, um bilhete. Para você é só um bilhete. Para Onesíforo era só uma visita, mas para Paulo não. Paulo era a força que ele precisava para não desistir na caminhada difícil que ele estava. Por isso que ele disse que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo e que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo quando Jesus voltar. Sabe o que Paulo está dizendo? O que Jesus falou. Deus vai ter misericórdia com quem foi misericordioso. Deus vai ter misericórdia com quem foi misericordioso. Eu gosto muito de ler biografias. E uma das biografias que eu li que mais marcou a minha vida foi de Madre Teresa de Calcutá. Uma biografia linda. Eu já li 2 biografias da vida dela, mas uma em especial me marcou muito, que trazia muitas histórias bonitas. Diz que um dia ela abriu na casa dela um lugar de cuidar de leprosos. Naquele tempo, na Índia, na cidade de Calcutá, quando uma pessoa estava com lepra e perto da morte, não levavam para o hospital, não tinham como cuidar do hospital. Eles colocavam no lixão para a pessoa morrer lá. E um dia, ela pegou uma senhora que já estava apodrecendo, cheirando mal, praticamente morta, e levou do lixão para casa. E alguém disse assim, Madre Teresa, essa mulher vai morrer daqui a pouco. Ela disse, eu sei, mas lá ela ia morrer como animal. Na minha casa ela vai morrer como um anjo. E um dia ela estava cuidando de uma pessoa com lepra que cheirava muito mal. E uma repórter que veio da Inglaterra fazer uma entrevista com ela, sentindo aquele mau cheiro, aquela podridão, disse assim, Madre Teresa, eu preciso ser sincera com a senhora. Eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela olhou para a repórter e disse assim, eu também não. Eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Eu faço pelo amor de Deus que está em mim. Eu não faço por dinheiro nenhum no mundo. Um dia, uma garotinha que estava com lepra, a família, os vizinhos jogavam pedras na casa, porque tinham medo de que a lepra da garotinha passasse para outras pessoas da vila. E a família começou a ser expulsa da vila e não tinham para onde ir. E levaram a menina para um rio, para ela tirar a própria vida, porque não tinham solução para a menina. E os pais saíram e deixaram a menininha lá. E ela não teve coragem de fazer o que ela sabia que tinha que fazer. E ela voltou desesperada para casa, chorando. E os pais não sabiam o que fazer, até que um dia
Alguém que trabalhava com Madre Teresa, soube da história, pegou a menininha e levou para o leprosário e cuidou dela até que ela curasse. E ela disse assim na biografia, a menininha disse assim: depois eu descobri que aquela pessoa que bateu na minha porta era um cristão. Aí eu descobri que cristão é uma pessoa que bate na sua porta, tira o seu medo e lhe salva. Isso é cristão. Cristão é alguém que bate na sua porta, tira o seu medo e lhe salva. Ô, meus irmãos, cristão não é só quem não come carne de porco. Cristão não é só quem guarda o sábado. Cristão não é só quem diz eu sou adventista do sétimo dia. Cristão é alguém que é tão cheio do amor de Deus que ele cheira ao bom perfume de Cristo. As pessoas não querem saber que dia você guarda, que dia eu guardo. As pessoas não querem saber se você come ou não camarão. O que as pessoas querem saber é: o amor de Deus está em você. Eu posso sentir o amor de Deus através de você. E quando as pessoas sentem o amor de Deus através de nós, o que nós ensinamos pode até fazer sentido. E o primeiro lugar que o amor de Deus tem que ser sentido não é na igreja. O primeiro lugar que o amor de Deus tem que ser sentido é em casa. Se o cristianismo não funciona em casa, ele não vai funcionar em lugar nenhum. Eu podia passar aqui, no lugar de um final de semana, eu poderia passar aqui 1 ano pregando para vocês. E vocês não têm como saber se eu sou um cristão genuíno. Não dá para saber por um sermão. Não dá para saber por vídeos do YouTube. Você só pode saber se eu sou cristão se você morar na minha casa. Então, quem sabe realmente quem eu sou é Gleice, Glenda e Samuel, porque é lá que o cristianismo tem que funcionar. E se funcionar lá, é possível que funcione fora. Então é lá, é na sua casa, que as pessoas têm que sentir o amor de Deus. O cuidado, o abraço, a atenção, o respeito. Não há muita vantagem de ser conhecido como homem de Deus na igreja e ser conhecido como homem do inimigo em casa. Às vezes, eu costumo dizer que as pessoas, quando o pastor está na porta, há pessoas sinceras, bondosas, que apertam a mão do pastor e dizem assim: pastor, você é um homem de Deus. E eu penso na minha cabeça, eu agradeço, mas eu digo assim: essa pessoa não tem como saber que eu sou um homem de Deus. E esse homem de Deus de porta de igreja não vale nada. Eu quero ser um homem de Deus como esposo de Gleice e como pai de Glenda e Samuel. Porque lá tem que funcionar o amor e o cristianismo. Mas a última lição que eu queria deixar para vocês é quando Paulo diz assim: que o Senhor conceda misericórdia a ele e a sua família naquele dia, na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a bondade e a misericórdia que nós expressamos será a prova de se nós realmente éramos cristãos e andamos com Jesus. Me deixem terminar com a última história. Quando minha mãe faleceu e eu voltei para o meu distrito pastoral, eu já era pastor, eu fui visitar uma das minhas igrejas e tinha uma irmã lá, muito carinhosa, a irmã Socorro. Carinhosamente nós chamávamos ela de irmã Coca. E ela me disse assim: pastor, eu vou ser sua mãe. Eu vou cuidar de você. E ela cuidava de mim como uma mãe de verdade. Eu era solteiro ainda. Quando eu viajava, ela me ligava para saber se eu tinha chegado bem. Ela ligava para saber se eu estava me alimentando bem, exatamente como minha mãe fazia. E quando eu saí daquele distrito, foi muito difícil me despedir das pessoas, mas a irmã Coca foi mais difícil, pelo carinho que ela tinha por mim. Todos os anos, depois que eu saí daquele distrito, ela me ligava no dia do pastor, no dia do meu aniversário. E um dia ela me ligou e disse: pastor, eu tenho uma notícia difícil para lhe dar. Eu estou doente, o médico me deu alguns meses só de vida, e eu orei com ela, chorei com ela. E eu disse: irmã, como é que a senhora está? Como é que está seu coração? Como é que está? Ela disse: pastor, eu vou lhe explicar, eu estou bem, eu vou lhe explicar por quê. Há 15 anos atrás, eu tive essa doença. E eu orei e disse: Deus, eu estou em paz.
Se for para eu morrer agora, eu estou em paz com o Senhor. Mas Deus, eu não posso morrer agora e vou te explicar por quê. E ela disse que falou: Deus, os meus filhos são pequenos e eles não te conhecem ainda. O meu esposo não é da igreja. E aqui onde eu moro não tem nenhum adventista. Eu sou a única luz da verdade que brilha nesse lugar. Então, Deus, eu estou em paz. Posso morrer hoje. Mas se eu morrer hoje, os meus filhos não vão te conhecer. E essa cidade não vai te conhecer. Então, Deus, me dá mais um tempo de vida, porque eu quero encaminhar os meus filhos no caminho do Senhor. E eu quero mostrar o teu amor nesse lugar que eu moro. E ela disse: pastor, Deus me deu 15 anos de vida. Os meus filhos conhecem a Deus. E como o senhor sabe, aqui tem uma bonita igreja. Muita gente aqui já conhece Deus. E porque eu tive misericórdia pela causa de Deus, Deus teve misericórdia de mim e me deu mais 15 anos de vida. E eu estou em paz. Algumas semanas depois, a irmã Coca faleceu. Mas ela faleceu como alguém que recebeu misericórdia de Deus, porque quis que a vida dela fosse uma vida de misericórdia pelos outros. De cuidado com a sua casa e de cuidado com as pessoas que precisavam conhecer o amor de Deus. Então, essa noite eu quero que você possa dizer: Santo Deus, tem misericórdia de mim, porque eu quero ter misericórdia das pessoas. Tem misericórdia de mim, porque eu quero ter bondade para com as pessoas. Eu quero que as pessoas conheçam o teu amor através de mim. Eu quero que as pessoas conheçam a tua bondade e o teu poder através de mim. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim na tua vinda, porque eu estou tendo misericórdia das outras pessoas a cada dia na minha vida. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque essa história tão antiga ainda parece tão atual. Ajuda-nos, Santo Deus, a agir com misericórdia, a agir com bondade, não simplesmente orar, mas juntar a oração com a ação, com cuidado. E que as pessoas que estão ao nosso lado percebam que nós não estamos apenas apresentando o nome dela em oração, mas nós estamos indo até elas para cuidar, para ter misericórdia e bondade. Ajuda-nos, Santo Deus, para que o nosso cristianismo funcione lá fora. Ajuda-nos para que as pessoas percebam, nos momentos de estresse, às vezes no trânsito, na fila do banco, no supermercado, quando alguém nos maltratar, que as pessoas percebam que nós somos bondosos e misericordiosos, e que mesmo que eu não saiba o que a outra pessoa está passando, que eu possa agir como um cristão. E que o Senhor nos dê nesse momento essa oportunidade de testemunhar que nós temos um Deus que nos enche de bondade e misericórdia a cada dia. Obrigado pelo privilégio de estar com essa igreja. Abençoa, Senhor, o pastor Daniel com sua família, que ele tenha sabedoria a cada dia de guiar essa igreja nos teus caminhos, os líderes dessa igreja e cada família dessa igreja, para que possamos permanecer juntos, caminhando ao teu lado, até o dia que o Senhor retorne e nos leve para o céu. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.